Gênesis capítulo 2, verso 24 apenas. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar? Deus, fala conosco, Pai. Estamos diante da Tua palavra e certamente temos muito o que aprender. Principalmente, Deus, no mundo onde as doutrinas, as teorias nos levam para distante das Tuas Escrituras, Deus. Traz a nossa mente, o nosso coração cativo para ouvirmos a Tua voz nesta noite através das Escrituras Sagradas, Deus. Traz instruções, Deus, para as nossas vidas, para que sejamos, Deus, famílias diferentes, Deus, num mundo tão corrompido e manchado pelo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus estabeleceu na criação, ou melhor dizendo, na eternidade, mas concretizou na criação, algumas regras e algumas diretrizes para a humanidade. Certo? Grave isso, Ele fez isso. E Ele imprimiu no coração do ser humano, desde a criação, desde Adão e Eva, algumas verdades e algumas diretrizes. Mas como nós bem sabemos, o relato do Éden, o ser humano pecou, nós caímos, nós fomos afastados de Deus, ou melhor, nós nos afastamos de Deus por conta do pecado, certo? E com a entrada do pecado no mundo, o homem se corrompeu. Contudo, essas diretrizes e verdades postas pelo próprio Deus no coração, na mente do ser humano, permaneceram lá. Contudo, elas agora foram deturpadas, manchadas, ofuscadas pelo pecado, mas elas ainda estão lá. Ainda estão lá. E nós podemos ver isso em alguns exemplos básicos e claros. Quer ver uma coisa? Salvo raras exceções extremamente vis e pecaminosas, não existe cultura, ou nunca existiu cultura na face da terra, ou etnia, em que fosse normal matar ou bater nos pais. Nunca foi. Independente que o evangelho tenha chegado lá ou não, eu desafio você a pesquisar, nunca vai ser algo normal ou aceitável assassinar os pais, ou fazer algo de mal para com os pais. Independente da cultura, há sempre uma relação de respeito, Da onde vem isso? Isso vem de uma verdade imposta, implantada pelo próprio Deus no coração da humanidade. É por isso que nós entendemos, enquanto cristãos, entendemos que o conceito moral, ele não surge do nada. Alguns princípios morais que nós temos, senão a base de todos eles, é o próprio Deus, que implantou no coração do ser humano, da humanidade, lá no Éden, e que, apesar das dificuldades, isso não impede nós de matarmos, de assassinarmos outras pessoas, mas isso nunca vai ser algo normal, nunca foi algo normal. E está lá, sendo cristão ou não sendo, sendo ateu, seja lá o que for, alguma dessas verdades foi imposta por Deus no coração, gravado no coração do homem. Por exemplo, tirar através do furto ou do roubo algo que pertence ao próximo, independente da cultura ou da época, da história, sempre vai ser algo errado, sempre será. Nunca vai ser algo normal, algo aceitável, apesar de acontecer. Este também é um princípio posto pelo próprio Deus no coração do ser humano e que, apesar do pecado, permanece ali, independente dele crer na Bíblia ou de ter as Escrituras ou não. Além da criação que revela a glória de Deus, nós temos este senso comum, principalmente voltado à moralidade, à ética, posto pelo próprio Deus. Uma outra necessidade do ser humano, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, é a necessidade conjugal, ou a necessidade matrimonial. Independente da cultura, independente do período da história, o ser humano sempre teve a necessidade gritante de relacionar-se conjugalmente, de relacionar-se matrimonialmente, quer seja oficial ou não. Em outras palavras, o ser humano sempre teve a necessidade de ter um companheiro ao lado.
alguém com quem ele pudesse dividir as dificuldades, as angústias, as dores, ter relação sexual, ter relação como família. Isso foi algo implantado no coração do ser humano pelo próprio Deus. E é algo que sempre acontece. Observe que ao longo da história, o pecado deturpou isso. E deturpou muito. Porque hoje, e principalmente hoje, o negócio está extremamente difícil. O ser humano busca esta necessidade, busca suprir esta necessidade através dos mais variados pecados que a gente passaria a noite toda aqui citando. Como a poligamia, como as relações homoafetivas, como a prostituição, o casamento misto, a zoofilia, que é o ato de ter relação sexual com animais, Enfim, o ser humano tem a necessidade, é isso que eu quero que os irmãos entendam. E essa necessidade, ela é executada, apesar de deturpada pelo pecado, mas ela sempre é executada. Você nunca vai ver uma campanha publicitária, você nunca vai ver militantes brigando ou gritando a favor do celibato. Você nunca vai ver isso. Nunca. Você nunca vai ver um grupo na sociedade brigando em favor da solidão eterna. Vocês já viram isso? A gente não vê, não encontra nenhum grupo social brigando assim, não, rapaz, vocês são de que grupo? São dos homossexuais? São, enfim, são dos que são a favor da poligamia? Não, nós somos do grupo que defende a gente viver sozinho a vida toda, sem ter relação ou contato nenhum. Não vai encontrar. Porque o ser humano tem a necessidade, posta pelo próprio Deus, de formar família, de relacionar-se. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Não fez o ser humano para viver sozinho. Ele fez o ser humano para relacionar-se com outras pessoas. Socialmente falando e conjugalmente falando. Isso o próprio Deus disse no verso 18 do mesmo capítulo 2. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, E então aqui Deus deixa claro, principalmente para Adão, porque Deus sempre soube que não era bom que o homem vivesse só. Ele nunca teve o plano de deixar Adão sozinho lá no Éden, mas Adão precisava sentir essa necessidade, a necessidade de ter alguém próximo a ele, ter alguém ao lado dele. O texto diz que ele procurou, em toda a criação, um auxiliador, alguém que pudesse estar ao lado dele, mas ele não conseguiu encontrar. E Deus deixa claro para ele, então, através dessa busca frustrada, a necessidade que ele tinha de ter alguém próximo a ele, alguém do lado dele. Então, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Então, aqui, irmãos, Deus constitui o casamento. Deus constitui a formação da família. Primordialmente, única e exclusivamente, imutável entre um homem e uma mulher. Mas o pecado, irmãos, trouxe uma grande deturpação a tudo isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Todos pecaram. Então, o que aconteceu com o plano de Deus através da família, a partir da entrada do pecado no mundo? As coisas começaram a se deturpar, sabe, de forma cada vez mais vil e danosa, até chegar ao ponto nos dias que nós temos e estamos hoje. Talvez, e só talvez, nós não tenhamos encontrado na história um período onde a família esteja sendo mais bombardeada. E eu creio que talvez esteja acontecendo de forma tão intensa pelos meios e as formas como tem acontecido, Veja, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, doutrinas e filosofias heréticas que nos afastam de Deus eram pregadas e propagadas no máximo nas universidades, no máximo nas escolas, ou no máximo num grupo específico. Hoje em dia não, hoje em dia alguém muito famoso e revoltado com a vida posta um vídeo no YouTube com milhares de acessos e alcança muita gente.
Ou então uma emissora, qualquer que seja ela, sendo instrumento de Satanás, promove um debate extremamente tendencioso e influencia a sociedade de um modo geral. Inclusive se gabam. Outro dia eu ouvi um destes repórteres ou apresentadores, seja lá o que for, falando com orgulho do quanto a determinada emissora ou determinado programa foi responsável por fazer com que o povo brasileiro começasse a discutir coisas que antes eram tabu. E é verdade. Infelizmente é verdade. Então, irmãos, diante dessa triste realidade, desse triste cenário, nós não temos outra saída senão buscarmos refúgio na palavra de Deus. Porque acredite, a influência mundana, irmãos, e estes conceitos, esses novos conceitos de como deve ser a família, de como deve se comportar o marido, o homem, de como deve ser o papel da mulher, da esposa e dos filhos, adentram as portas das nossas igrejas, das nossas casas, como uma fumaça transparente e venenosa, sabe? Que aos poucos vai nos influenciando, nos matando, causando uma mutação espiritual e mental em nós, e quando nós menos esperamos, já estamos relevando certas coisas. Mas eu não quero aqui adentrar, talvez, nos temas mais polêmicos, que talvez estejamos, de fato, imunes, né? Certamente, e eu espero que não haja ninguém aqui que repense na formação da família enquanto sexo, ou na formação da família enquanto gênero. Mas eu creio que existem outras heresias, outras inverdades que têm sido pregadas por aí e que nós estamos sendo influenciados por isso, e que eu tenho uma leve impressão de que isso seja uma prática em muitos dos nossos lares, em muitas das nossas casas. O contexto de Gênesis, irmãos, no qual esse pequeno verso que nós lemos, do verso 24, mostra o relato da criação, especificamente o relato da criação do homem. Então, a partir do verso 15, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Eu preciso lembrar aos irmãos que homem aqui não é humanidade, é homem, sexo masculino. Não só agora, como todas as outras vezes que aparecer homem, pense, Deus não está falando de humanidade, Ele está falando de homem, sexo masculino. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então veja, enquanto Adão teve trabalho, irmãos, trabalho não é fruto do pecado. Eu já vi muito crente dizendo isso, né? Ah, rapaz, maldito Adão lá que pecou e a gente tem que trabalhar. Não, irmão, você trabalharia também antes do pecado. Certamente nós iremos trabalhar no novo céu e na nova terra. Deus não nos fez para, sermos como anjos angelicais, num eterno culto. Não, irmãos, nós teremos atividades. Adão tinha. Talvez você diga assim: ah, Léo, mas veja, isso era trabalho lá no jardim, muito belo, muito lindo, dar nome aos animais. Imagine só, dar nome a todos. E não me venha com heresias. Nessa época, neste período, todos os animais que nós conhecemos, aqueles que já foram extintos e os que nós temos hoje, estavam presentes no Éden. Todos eles. E Deus deu essa simples tarefa a Adão. Esse simples trabalho a ele. Olha, você vai dar nome a todos os animais. Especificamente, ele especifica aqui, né? Aos animais selváticos, aos répteis e tal. E enquanto Adão fazia isso, Adão procurou alguém que pudesse ajudá-lo, que pudesse auxiliá-lo, que pudesse ser um companheiro para ele. E o texto que nós acabamos de ler no verso 20, diz que Adão, todavia, não lhe achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe o homem para ver
como lhe chamaria. E o nome que o homem desse, todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem, na humanidade, o homem, Adão, a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, porém, não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, veja, é preciso que você tenha em mente que as 7 vezes que aparece aqui a palavra homem, no português aparecem 6 só. Há um pronome que remonta a este mesmo nome. Então, as 7 vezes que aparece a palavra homem, nesse texto que nós lemos, ela está falando especificamente de Adão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a responsabilidade de cuidar e cultivar do jardim não foi dada a Adão e Eva. Não foi dada ao homem e à mulher. A responsabilidade de cuidar e cultivar do jardim foi dada ao homem masculino, sexo masculino, a Adão. Isso também quer dizer que o grande mandamento de não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, este mandamento não foi dado a Eva. Afinal de contas, Eva nem existia ainda. Neste momento, o único ser humano existente na terra era Adão, homem. A responsabilidade, então, tanto de cuidar e cultivar do Éden, quanto de guardar para que ele não comesse, e possíveis outras pessoas não comessem, nem se aproximasse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi dada a Adão. Essa era a responsabilidade dele. Além da responsabilidade do nome, a todos os animais. Então, veja, aqui está explícita, não precisa nem forçar a barra no texto, a responsabilidade que Deus deu ao homem, a Adão, é de trabalho e de liderança, de exercer liderança sobre o Éden. Então, verso 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Veja, este por isso aqui está diretamente relacionado ao que acabou de ser relatado. Com base em tudo aquilo que foi dito, com base na ideia de que o homem estava sozinho, precisava de um companheiro, precisava de uma auxiliadora, procurou e não conseguiu encontrar. Com base nisto, é preciso que o homem deixe o seu pai e sua mãe e se una a esta mulher. Se una a esta mulher. Então o texto começa dizendo, irmãos, adentrando mais profundamente, eu quero me ater, que você olhe de forma concentrada para o verso 24, que é o que a gente vai gastar mais tempo nele. A expressão aqui utilizada pelo escritor de Gênesis, quando ele diz, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Isso aqui, irmãos, é a concretização real do que significa o casamento, biblicamente falando. O que significa o casamento? Nós estamos comemorando, nós enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, estamos comemorando neste mês o mês da família. O mês da família. E falar de família é falar de casamento, irmãos. É falar de casamento, é falar dessa instituição, desta aliança criada por Deus entre os homens. E o que é casamento, irmãos? Se eu pedisse para você me definir o que é casamento, o que você pensaria? Em resumo, nós podemos dizer que casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento conjugal, religioso ou social, ou civil. Então, neste sentido, vale salientar que o casamento é uma instituição divina formada por Deus entre os cônjuges. Contudo, irmãos, a gente precisa ter em mente algo. A Bíblia, preste bem atenção nisso. A Bíblia não tem um parâmetro ou uma determinação de como deve ser esse casamento. Não tem.
E por que então nós, no Brasil, só consideramos uma pessoa casada depois que ela vai lá no civil e se casa, assina o papel, passa o nome, tá, aquela coisa, aquele processo todo? Por quê? Por que a gente faz assim? É porque a Bíblia diz que tem que ser assim? Se não for assim, está em pecado? Não, não necessariamente. Nós fazemos assim porque no nosso país, segundo a legislação brasileira, é assim que duas pessoas estão casadas. Eu ia dizer um homem e uma mulher, né? Mas o negócio já está tão esculhambado que já não é mais assim necessariamente, né? Então, duas pessoas estão casadas dessa forma. É por isso que essa é a forma legal. Mas a Bíblia não tem um padrão, né? Uma forma. Olha, tem que ser feito assim. O que fica claro, biblicamente falando, é que esta união precisa ser explícita, precisa ser clara. Então, a sociedade precisa estar ciente de que ali houve um casamento, houve uma união, houve uma junção. Houve uma junção. Mas é importante dizer isso, né? Não há um padrão para isso. Nem há também, irmãos, um padrão para o processo de como encontrar um esposo ou uma esposa. E neste sentido, nós temos outros padrões, né, biblicamente falando, diferente dos nossos. Por exemplo, Abraão não namorou com Sara. Você sabia disso, né? Abraão não namorou com Sara. Ele foi lá e casou com ela. Pronto, acabou. Isaac não namorou com Rebeca. E José também não namorou com Maria. E assim vai. O que é que acontecia, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? Nesse período bíblico, né, no Oriente Médio, o que era muito comum era o que a gente chama popularmente, e eu diria que pejorativamente, é o que nós chamamos de casamento arranjado. Casamento arranjado. Era como acontecia. Que a gente hoje olha, sabe, com a maior geriza da face da terra. A gente fala em casamento arranjado, misericórdia. A gente só falta se benzer. Sabe? Mas foi como Deus conduziu a história. E os casamentos davam certo. E se davam errado, não era pelo fato de ter sido arranjado. Tenha certeza absoluta disso. Não era. Mas o que acontecia era uma espécie de contrato entre as famílias. De contrato entre as famílias. Então, o indivíduo tinha uma filha e uma outra família, nesse período aqui, de preferência da mesma nacionalidade, tinha um filho e eles faziam um acordo, um acerto, para que os jovens viessem a casar, a formar uma família. Esse pré-contrato era feito através do noivado. Então, logo nesse período bíblico, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, todo mundo que casava antes tinha o noivado, que era extremamente diferente desse noivado que nós temos hoje, né, contemporâneo ocidental. Não tem nada a ver com isso. O noivado era uma espécie de garantia de que aquela mulher, de que aquele homem seria seu, de que eles estariam juntos. Então, havia essa espécie de... É como se você comprasse um produto, adquirisse a nota fiscal, mas o produto não chegou ainda, sabe? Mas o produto é seu, já está garantido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com José e Maria. Porque eles se esconderam e fugiram, e houve aquela problemática toda quando descobriu que Maria estava grávida. Porque eles não tinham casado ainda, eles estavam noivos. E o noivado, irmãos, nesse período, como eu disse, era muito diferente de hoje. Não havia contato físico. Não havia contato físico. Por isso o escândalo com José e Maria, porque provavelmente eles nem se tocavam. No máximo eles se conheciam se as famílias fossem próximas. Mas não eram raros os casos em que os noivos nem se conheciam. Só passavam a se ver no dia do casamento em si. É por isso que o famoso texto, né, do casamento de Isaac com Rebeca, o pastor Emanuel até leu aqui domingo passado, né, ela quando vê Isaac, ou melhor, quando ela pergunta ao Senhor, e o Senhor identifica que aquele é o futuro marido dela, o que ela faz? Ela se cobre, para que ele de fato só tivesse conhecimento de quem ela era no ato do casamento. Então, diferente de hoje, né? Então, e nesse período, irmãos, as coisas davam muito certo. Dava muito certo, o casamento dava muito certo. E por que dava certo, irmãos? Por causa de algo muito simples. Tem um autor de um livro chamado Oficina de Casamento. Acho que o meu grupo de casais está trabalhando com ele. O grupo de Eribaldo também está trabalhando com ele. É um livro muito bom, do reverendo Adão Carlos Nascimento. E ele diz assim: o casamento que tem como base o amor não tem futuro.
É isso mesmo, eu vou repetir. O casamento que tem como base o amor não tem futuro. Irmãos, o que nós precisamos ter em mente, em meio a esse turbilhão de opiniões e de gente que nunca deu valor à família, mas se levanta na mídia, pega o microfone e na frente da televisão vai dizer o que ele acha de família, é o seguinte, grave isso, casamento, biblicamente falando, não está diretamente relacionado primariamente ao amor, mas sim ao compromisso. Sim ao compromisso. Dezenas de centenas de milhares de casamentos arranjados deram certo e deram muito certo. E depois eles se amaram. Sabe por quê, irmãos? Porque a base não era o amor. Eles não estavam juntos ou não casaram pelo amor que sentiam um pelo outro, mas pelo compromisso que fizeram junto a Deus nesta aliança, neste vínculo, neste compromisso chamado casamento. Há um vídeo muito interessante que eu sugiro que você assista no YouTube do John Piper e Carlson e Tim Keller falando sobre casamento. Os três, são três grandes teólogos da atualidade. E eles dizendo justamente isso, falando justamente isso, o quanto o casamento precisa ter como base o compromisso e não o amor. E ele explica por quê. E aí eu concordo plenamente. Eles vão dizer assim, olha, por quê? Porque o amor, principalmente, e eu vou trazer aqui o que nós pensamos e entendemos como amor, né? Ele vai dizer que o amor acaba com o tempo. Principalmente esse conceito de amor que nós temos. Este conceito de amor que nós temos. E aí, às vezes, eu faço a besteira de pesquisar na internet definição de algumas coisas, sabe? E esse momento é o momento que às vezes eu estou lá preparando o sermão, ora, eu tenho raiva, rapaz, porque às vezes é cada coisa que a gente vê. Mas, enfim, de tudo que eu pesquisei lá, né, parece que o que talvez traduza o pensamento da sociedade, com base nas músicas de amor, nos poemas e nos filmes de comédia romântica, talvez seja isso aqui, ó. Que o amor é um forte sentimento de afeição em relação a outra pessoa. Um forte sentimento de amor em relação a outra pessoa. E todo e qualquer definição que você vá procurar na internet, em dicionário, conceito filosófico, seja lá o que for, amor sempre vai estar relacionado a um sentimento. Sempre. Grave uma coisa. Biblicamente falando, amor não é um sentimento. Não é. Na verdade, eu até iria mais fundo para dizer que, biblicamente falando, amor não tem nada a ver com sentimento. Biblicamente falando, amor é um complemento, é algo extremamente importante, essencial. Mas não é um sentimento, não é algo que nós sentimos no coração, sabe? Não é uma sensação. Como nós falamos, traduzimos e parece que é o que a gente acaba sendo muito influenciado. E é interessante, irmãos, porque um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que até um descrente fez uma música baseado nele, fala justamente o contrário. Que o amor não é um sentimento, mas parece que a gente não consegue entender. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim: o amor é paciente. Paciência é um sentimento, irmãos? Nunca foi, né? É uma atitude, é uma característica, é uma ação. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, e tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não consegui achar um sentimento aqui. Um só sequer. E talvez seja o texto mais clássico, usado até por descrentes, para representar o que é o amor. Aqui só tem ação, atitude, comportamento. Então, lembre-se disso. Sempre que eu falar em amor, não pense em amor como um sentimento, mas pense em amor como uma atitude. Como uma atitude. Então, biblicamente falando, eu sei que pode até ser contrastante. Mas você pode até não ir muito com a cara da pessoa. Mas aí você pede muita graça a Deus e age com Ele com amor, com benignidade, não se soberbece, não se conduz, não trata Ele mal. Biblicamente falando, você o ama. Você o ama. Você pode não ter esse sentimento nesse conceito filosófico não bíblico,
sabe, do que é o amor. Mas, biblicamente falando, o amor é isso. Amor é isso. Então, sigamos, porque o texto diz que nesse processo conjugal, chamado casamento, ele começa já tratando de algo difícil. Porque ele diz que uma das primeiras coisas a se fazer é deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. Sendo assim, irmãos, a primeira lição, quando a gente fala de casamento, é a ideia de formar uma nova família. Formar uma nova família. E formar uma nova família, irmãos, biblicamente falando, é o que a Bíblia está dizendo, a não ser que você encontre, fazendo um grande malabarismo, outra interpretação disso, a primeira coisa a se fazer é deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. E o que significa, então, deixar o pai e a mãe, irmãos? Eu queria afirmar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, deixar o pai e a mãe significa deixar o pai e a mãe geograficamente falando. Geograficamente falando, ou seja, biblicamente falando, se você casa, você precisa sair de casa. Você precisa sair de casa. É bem verdade que neste período, no Oriente Médio, era muito comum, o mais comum era de que, quando um homem e uma mulher se casavam, se fosse alguém morar na casa de outro alguém, das vezes que acontecia, isso sempre, invariavelmente, era a esposa que ia morar junto com o esposo. Em alguns casos, juntamente com os pais, ou no caso com os sogros. O contrário, nunca acontece. Você não vai achar, nem na história, nem, sabe, algo diferente disso, do marido ir morar com os sogros, né? Mas, biblicamente falando, então, a ideia de deixar o pai e a mãe é deixar geograficamente falando mesmo. É sair da casa, é começar um novo lar, uma nova família. E aqui eu já vou trazendo algumas aplicações para que você não fique angustiado ou angustiada. Quer dizer, então, que eu estou em pecado, Léo, porque eu sou casado, eu moro com meus pais, ou moro com meus sogros? Não necessariamente. Não necessariamente, porque Deus não é intransigente com relação a algumas coisas, com relação a outras, sim. Mas isso também não quer dizer que você deve ficar lá a vida toda. A ideia de formar uma família, isso inclui uma morada geográfica para isso. Então, assim que você puder, saia da casa de sua mãe, saia da casa do seu pai, forme uma nova família, forme um novo lar, somente você, seu marido, somente você, sua esposa e seus filhos. Essa é a diretriz, sabe, de Deus do que significa casamento. É preciso deixar a casa do pai e da mãe, a casa dos pais, geograficamente falando. Mas esse deixar pai e mãe, irmãos, ele não é só geograficamente, ele também é um deixar financeiro. Financeiro. É preciso deixar a casa do pai e a casa da mãe, financeiramente falando. Em todos os sentidos, até na história foi assim. Observe que, e eu vou usar aqui muito o exemplo de Isaac e Rebeca. Observe que nós vemos em alguns relatos do Antigo Testamento que o indivíduo só casava quando ele tinha um mínimo suficiente para sustentar o seu lar, para sustentar a sua casa, para sustentar a sua esposa. É ilógico, é incoerente tirar a moça da casa dos pais, aí leva para sua casa, ou não leva, e os pais continuam sustentando a moça. Ou ao contrário, o que é pior ainda, biblicamente falando, né? O rapaz continua sendo sustentado pelos pais. E biblicamente falando, irmãos, deixar não é só deixar assim, sabe, sair de casa. Porque tem gente que sai de casa, mas não sai, né? Sai, mas não sai. E continua dependendo extremamente financeiramente falando. Veja, no caso de Isaac e Rebeca, o servo de Isaac precisou deixar claro para os pais de Rebeca que o seu senhor, a saber, Isaac, tinha posses, tinha condição financeira de tirá-la de casa, de sustentá-la. Em alguns casos, parte dessa verba era dada até à própria família. Por quê? Porque em alguns casos, a
a mulher ou o homem, né, no caso especificamente a mulher, ajudava nos trabalhos domésticos. Então, veja, às vezes era uma mão de obra a menos. Então, uma forma também de ajudar ou de suprir isso era o noivo, suprindo financeiramente é parte disso. Então, irmãos, isso é algo que a gente precisa ter em mente também. Hoje, infelizmente, é muito comum casais que casam, saem de casa, mas ainda dependem muito financeiramente dos pais. E o que faz? Irmãos, guardadas as devidas proporções, e você sabe, faz o que der. Faz o que der com o que tem. Não são raros os casos de... E me perdoem, irmãos, vejam, o pastor, o ministro, o pregador, ele tem um dilema muito grande. Deixa eu compartilhar algo pessoal com os irmãos. Ele tem um dilema muito grande, que é de falar algumas coisas e ficar com o pé atrás, porque pode ser que um ou outro, irmãos, fique achando que é indireta, sabe? E o outro lado disso é você não falar aquilo que Deus tem posto no seu coração. Então, eu geralmente escolho falar, viu? Então, fique na bênção aí, e se for de Deus, receba. Veja, irmãos, não é raro, irmãos, casais, gente que casa, e aí quer viver num determinado padrão de vida. Só que o que o casal recebe só dá para viver num padrão mais baixo. Mas com a ajuda do papai e da mamãe, dá para viver num padrão de vida mais elevado. Aí o que ele escolhe? Escolhe viver num padrão de vida mais elevado com a ajuda do papai e da mamãe. Irmãos, não parece ser essa a diretriz bíblica, sabe? Não parece ser essa a diretriz bíblica. Se você decidiu casar, ou decide casar, ou casou, a ideia é que vivam com base naquilo que Deus tem dado a você. Que deu a você enquanto chefe do lar, que deu a você enquanto mulher e auxiliadora do lar, e viva contente, alegre e feliz com isso. É claro, irmãos, não dá para ser intransigente. Eu não estou falando aqui de faltar remédio para sua filha e você não aceitar uma oferta da sua mãe. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo de coisas desnecessárias, irmãos, que dificilmente a gente admite que é desnecessário. Deixar pai e mãe, irmão, significa deixar também financeiramente falando. Quando Deus instituiu o casamento, deu a Adão a responsabilidade de cuidar, de providenciar e de trazer o sustento para a sua casa. Isso foi dito a Adão principalmente depois do pecado, né? Deus chega para Adão, e eu queria muito poder adentrar nesse texto aqui para falar muita coisa, irmãos, mas não é esse o foco. Deus chega para Adão, e quando eu digo Adão, é que esta ordem não foi dada a Eva, não foi dada à mulher. Ele chega para Adão e diz: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Veja o peso disso aqui, irmãos. Ele não está dizendo isso aqui a Eva. Depois que o negócio deu errado lá no Éden, Deus não chamou Adão e Eva. Para isso aqui ele chamou a Adão. E diz, continuando: maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida, através do sofrimento. A terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e para o pó voltará. Veja, então, a responsabilidade, irmãos, financeira da casa, depois que um homem ou uma mulher decidem casar-se, é do casal, especificamente, primariamente e primordialmente do homem, do marido. Foi a ele foi dada essa responsabilidade, este papel e este dever. Então, veja, deixar pai e mãe aqui em Gênesis significa deixar geograficamente, deixar financeiramente e deixar também emocionalmente falando. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou querendo dizer é: todo auxílio emocional que você enquanto mulher sente, que você enquanto homem sente, se casados, deve ser suprida no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa. É isso que você que é solteiro ainda precisa ter em mente. É assim que tem que ser. As dificuldades, os problemas, as minhas angústias
O ideal e a ideia é que eu compartilhe com a minha esposa. Ela é a minha auxiliadora. Foi para isso que Deus a fez, irmãos. Às vezes não, né? Sempre que a mãe me liga, ela pergunta, como é que você está? Eu digo, estou bem. Aí ela diz, não vale, você sempre diz que está bem. Não, mas eu estou mesmo. Porque, irmãos, eu entendo que as minhas angústias, as dificuldades, as dores, se eu tenho que compartilhar com alguém, este alguém é minha esposa. Foi ela que Deus pôs na minha vida para me sustentar, para me amparar em meio às dificuldades. Por que dizer isso, irmãos? Porque não são poucos os casos, irmãos, de gente que casa, mas não deixa o pai e a mãe emocionalmente. Tudo, sabe, corre para o pai, corre para a mãe, para contar, para compartilhar. E aquela matemática básica, né, irmãos? Se você está enfrentando problema com o seu cônjuge, aí você vai lá e conversa com sua mãe. Salvo raras exceções, ela vai ficar de que lado, irmãos? Ela vai ficar do seu lado. E se ela tiver de, me perdoe a expressão, sentar a madeira em alguém, vai ser no seu marido ou na sua esposa, não vai ser em você. Salvo raras exceções, né? Eu sei que tem casos que acontece o contrário. Mas então, irmãos, esse deixar pai e mãe aqui é um deixar também emocional. E é interessante, irmãos, é importantíssimo, falando de casamento, falar da relação dos pais. Irmãos, entendam uma coisa, preste bem atenção, olhe para mim no que eu vou dizer agora. Se você é casado, se você é casada, entenda uma coisa, biblicamente falando, o seu marido, a sua esposa, agora é mais importante que sua mãe. Se você é casado ou é casada, biblicamente falando, a sua esposa, o seu marido é mais importante que a sua mãe e que seu pai. Sua esposa agora e seu marido agora devem ser prioridade na sua vida. Se você tiver a difícil decisão de salvar alguém, sabe? Entre sua mãe e sua esposa, salve sua esposa. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é isso. Às vezes, irmãos, a gente não tem noção da abrangência do que a gente vai ver quando a Bíblia diz que agora Deus, no casamento, nos fez uma só carne. Uma só carne. Eu digo mais. A sua esposa, o seu marido, biblicamente falando, e se você tiver maiores dúvidas, a gente senta meia hora durante essa semana para conversar, e eu lhe provo isso. Que, biblicamente falando, a sua esposa, o seu marido, é mais importante que seus filhos. Eu amo Nicole. E se preciso for, eu ficaria contra todos vocês aqui para salvar minha filha. Mas minha esposa deve vir em primeiro lugar. Deus fez um comigo, eu e ela. Isso é uma relação, irmãos, é uma aliança que tem sido jogada no lixo na sociedade atual. E nós somos influenciados diretamente por isso. Não são raros os casos, irmãos, que dentro da igreja eu ouço gente dizendo, sabe, que primeiro vem meus pais, ou então primeiro vem meus filhos, ou não poucas as vezes que se coloca contra o marido para ficar do lado da mãe ou do filho. Não parece ser essa, irmãos, a diretriz, o direcionamento bíblico. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado com a influência mundana, através, por exemplo, da teoria que diz que... Quem foi que disse que eu posso ter uma esposa só? Eu posso ter 2 ou 3. A gente fica com medo disso, sabe? Achando que isso pode adentrar na nossa igreja. E pode. Mas, irmãos, tem coisa pior e mais perigosa, sabe? Que já adentrou, que já está incrustado, sabe? Nas nossas famílias. Uma das coisas é isso aqui, ó. Gente que põe o pai, a mãe e os filhos, e o marido vem em quarto lugar. Depois que aí entra o bicho de estimação, naquele cachorro que você gosta tanto. Aí entra todo mundo e o marido vai lá para o final. O mesmo vale para a esposa. Todas as necessidades, irmãos, que o homem tem, devem ser supridas em sua auxiliadora, em sua esposa. Provérbios, verso 14, capítulo 14, verso 1, tão conhecido todos nós, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói, a derriba. Vocês, enquanto mulheres, precisam ser auxiliadoras
verdadeiras auxiliadoras, suprindo as necessidades de seus maridos. O mesmo vale para nós, enquanto homens, enquanto maridos, suprindo as necessidades como provedor. E aqui, irmãos, há uma outra inverdade que adentra as nossas igrejas, e já está presente aí. A ideia de que o homem é o provedor. E aí a gente restringe a provisão paternal ou masculina ao dinheiro. Não são poucos os pais, não são poucos os homens, crentes, que acham que já fizeram tudo porque bota o salário todo dentro de casa. E ainda se gaba dizer, rapaz, eu não gasto um centavo, meu salário vai todo para dentro de casa, e ele acha que isso é baixo, é o suficiente. Isso é só parte, irmãos, da nossa responsabilidade. Pedro, no capítulo 3, verso 7, diz, marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós, enquanto homens, irmãos, temos uma responsabilidade muito maior, além de trazer a provisão financeira. Essa provisão, ela precisa ser emocional. Essa provisão, ela precisa ser sentimental. Essa provisão, ela precisa ser demonstrada através de atenção, demonstrada através de paciência, demonstrada através de zelo, de cuidado, de desprendimento. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, irmãos. E o texto diz que depois de haver deixado pai e mãe, que abrange todas essas coisas que nós falamos e mais outras, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. E biblicamente falando, irmãos, tornar-se uma só carne quer dizer, em primeiro lugar, que agora o marido e a esposa, o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam um ser indivisível. Grave isso. Casamento, a união entre um homem e uma mulher, é a representação de um ser agora indivisível. E até usei o exemplo com o pessoal do meu grupo, falando que é como se você tivesse dois bonequinhos, um verde e um amarelo. Aí você junta os dois, faz uma bola assim, aí faz um boneco só agora. Casamento é isso. Tente separar depois o verde do amarelo para fazer os dois bonecos de novo. Não vai dar. Vai sair feio, vai destruir tudo e não vai dar certo. É o que representa o divórcio. É o que representa a separação. Deus não fez nada, irmãos, para ser descartável, para ser temporário. A nossa relação com Deus, ela é sempre de eternidade. Nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver eternamente. Não fomos feitos para vermos afastados de Deus, fomos feitos para viver eternamente próximos a Ele. Não fomos feitos para nos relacionarmos com o sexo oposto como um test drive. E, neste sentido, irmãos, nós precisamos entender que casamento é tornar um ser indivisível. Sendo questionado acerca do divórcio, o Senhor Jesus lembrou dessa passagem, em outras palavras, disse assim, Marcos, capítulo 10, dos versos 7 ao 9. Diz assim, por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, isso é o Senhor Jesus citando Gênesis, né? E unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. E ele acrescenta, de modo que já não são mais dois. Não são mais dois, mas apenas um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sabe, irmãs, às vezes nós enquanto crentes evangélicos no Brasil, né, somos mestres em usar versículo fora do contexto, assim, né? A gente tem um pedacinho lá que a gente acha bonito, aí a gente logo posta no Facebook, manda pelo WhatsApp, faz um banner e coloca no para-brisa do carro, mas a gente não tem noção às vezes. Esse texto aqui, por exemplo, é muito comum, né? Nos casamentos, a gente ouvir citando, né? O que Deus ajuntou, não separe o homem. E tem canção sobre isso, as pessoas pregam sobre isso, coloca e é a coisa mais linda. O problema, sabe o que é, irmãos? É que, de fato, o que Deus está dizendo aqui é isso, olha. O que Deus quer dizer, o que Deus juntou, não separe o homem, o que Ele está dizendo é, olha, divórcio é pecado. Você não é para se divorciar, nunca, jamais. É isso que Ele está dizendo. Porque às vezes quando a gente fala de o que Deus juntou, não separe o homem, logo o casal, né, pensa que esse homem é o outro, né? É aquele que vai trair, é aquele que vai vir trazer tentação. Não,
muitas vezes, irmãos, esse homem é o próprio, é a própria esposa, é o próprio marido. Por quê, irmãos? Porque quando o amor é baseado, quando o casamento é baseado no amor, no sentimento, o que é natural de acontecer, irmãos, quando o amor acaba? Acaba o casamento. E às vezes eu já vi crentes, sabe, dizendo assim, mas rapaz, veja só, é justificar, eles não se amavam mais. Eles já não se amavam mais, estavam vivendo debaixo do mesmo teto só por viver. Ia continuar vivendo, continua vivendo. Biblicamente falando, continua, mas eu não amo mais. Primeiro porque já é um conceito de amor deturpado, né? Em termos de sentimento. E segundo, irmãos, que, como diz o jargão-chave, né, do livro do reverendo Adão Carlos Nascimento, não existe casamento tão ruim que não possa melhorar, que não possa ser restaurado por Deus, que não possa ser transformado, que as atitudes e os sentimentos não possam ser reaflorados. Não possam ser reaflorados. Nós precisamos estar atentos com relação a isso, irmãos. Essas influências que constantemente nos interrompem e trazem dúvidas àquilo que nós acreditamos. Ser uma só carne, irmãos, é se tornar um ser indivisível. E nesse sentido, nós precisamos ser agir como uma só pessoa. E isso, irmãos, nos alerta quanto ao egoísmo. Ao egoísmo. Egoísmo que parece que com o passar do tempo, com a rotina do relacionamento, parece se tornar algo tão presente nos relacionamentos, sabe? Tão presente. Se tornar uma só carne, irmão, significa que eles devem estar juntos e unidos em tudo, em tudo. Principalmente em duas coisas que eu quero citar aqui, que é um problema nos casamentos atualmente. Em primeiro lugar, irmãos, eles devem ser na educação dos filhos. Na educação dos filhos. Com um parêntese, a responsabilidade maior da educação dos filhos pertence ao marido, ao pai. Não é isso que nós dizemos aqui? O pastor Manuel repetiu várias vezes aqui. Nós, enquanto homens, somos reis e sacerdotes do nosso lar. O que significa? Significa que diante de Deus, nós, enquanto homens, somos os responsáveis espirituais da nossa família. E é triste, irmãos, porque esta é uma outra influência pecaminosa e venenosa que está presente nas nossas famílias. A ideia de jogar sobre os ombros da mulher a responsabilidade de criar e educar os filhos. E os pais se sentem tranquilos e com a consciência tranquila pelo fato de botar dinheiro em casa. E aí quem disciplina é a mãe, quem educa é a mãe, quem briga é a mãe, quem bota de castigo é a mãe. E o pai... E quando é pior, né? Tem uma coisa que é pior ainda, é quando os dois brigam, porque o pai geralmente, para ser o bonzinho, acaba discordando, né? E aí vira aquela confusão, sabe? E ao invés de ser os dois unidos, tendo o pai como responsável na educação dos filhos, o que acaba acontecendo é que aqueles dois brigam, e aí... Eu queria muito que isso não fosse uma realidade, irmãos, em famílias evangélicas. Queria muito que isso não fosse uma realidade dentro de gente que conhece a palavra de Deus e que tem a Bíblia nas mãos, mas infelizmente é. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. O texto de Efésios, no capítulo 6, do versos 1 ao 4, diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer ver uma outra coisa, irmãos, que é um problema dentro dos nossos casamentos? Estou falando de casamentos crentes. Gente que não é um só, apenas um, com relação às questões financeiras. Infelizmente, irmãos, não são poucas os casais e as famílias que falta transparência com relação a tudo. Não são poucos os casais que eu já ouvi relato de assim, o marido não sabe quanto a esposa ganha. É incomum isso, ou eu estou dizendo aqui Ou então a esposa não sabe quanto o marido ganha. Ou pior, é assim, olha, cada um tem o seu dinheiro. Então o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu, você paga essa conta, eu pago essa conta.
Irmão, sabe o que é isso? O nome disso é república. É república de estudante. É o nome disso. O nome disso não é casamento. Lá no seminário, tinha uns colegas que era assim. Eles moravam juntos. Aí cada um recebe o seu dinheiro. Aí no final, divide as contas lá. Cada um paga o seu. E o resto faz o que você quiser com o seu dinheiro, que afinal de contas é seu. O nome disso é república, não é casamento. Casamento, eu costumo ilustrar, e a ilustração não é minha, alguém já falou. Financeiramente falando, é assim. Tem um balde assim gigantesco chamado banco da casa, assim. Aí no mês, quando você receber, a mulher vai lá, joga o dinheiro lá dentro dela, o marido joga lá o dinheiro dele, mistura tudo, e ali é um dinheiro só. Aí agora vai fazer o que tem que ser feito. Inclusive os gostos da mulher, inclusive os gostos do homem, os sonhos da mulher, os sonhos do homem, e assim vai. Porque, veja, não dá para ser um só, irmãos, ser um. A Bíblia diz que agora nós somos uma só carne. Mas não são poucos casais que são uma só carne em tudo, mas falou em dinheiro, misericórdia. Aí nós somos duas carnes, e é bom que fique bem distante. Isso, irmãos, quando eu não ouço a herética frase que diz assim: Deus me livre de depender de homem. Deus me livre de depender do salário do meu marido. Eu tenho que trabalhar. Você ter que trabalhar ou não, irmã, é outra história, é outra conversa e assunto para um outro sermão. Mas, irmãos, se nós estamos falando de casamento, se nós estamos falando de união, de aliança, se nós estamos falando de se tornar os dois uma só carne, e há um espírito, há uma orgeriza, a dependência, qualquer que seja ela, está na hora de rever o conceito de casamento. Está na hora de rever o conceito de casamento. E aqui não tem nada a ver, irmãos, com machismo ou feminismo, não tem nada a ver. Como eu disse, assunto para uma outra hora. O que nós estamos falando aqui é a simples indisposição de dependência total do marido e independência total da esposa. Eu queria muito, irmãos, que isso aqui não fosse uma verdade dos nossos dias, mas o é. O que fazer então, irmãos, diante de toda essa dificuldade, diante de todas essas verdades que nos influenciam, que influenciam a nossa casa, que talvez seja um problema no seu lar? Eu queria falar primeiro e dar um recado aos solteiros. Aos solteiros. Você que está solteiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Apesar da Bíblia não dizer e não mostrar um padrão de como deve ser o meio, a forma pela qual... Eu acho que a maioria dos solteiros estão para o lado de cá, né? Eu vou me virar para o lado de cá. Eu estou ligado, vocês estão aí. Eles sempre sentam ali. A história passa, muda, não tem como. Os jovens adolescentes sempre sentam ali. Então, vejam. Nós, irmãos, temos namoro hoje em dia como um test drive. Aí a gente vai lá e na nossa cabeça assim, eu namoro, vou namorar para ver se dá certo. Aí a gente namora e acaba, aí não deu certo, namora de novo, acaba, não deu certo. E é um conceito, irmãos, por trás de que sempre tem aquele conceito. Mas rapaz, como é que eu vou casar com alguém que eu não conheço? Como é que eu vou casar com alguém que eu não conheço? Tem pouco tempo que eu conheço Kate. Levanta a mão assim, Kate, todo mundo vê isso. Kate e Richard, seu esposo. Tem pouco tempo que eu os conheço. Mas eu já os conheço. Eu garanto aos irmãos que eu não namorei nem com Kate, nem com Richard. Mas eu os conheço. A gente sai junto, a gente conversa, a gente ora junto, lê a Bíblia junto. Eu ligo para eles. Eu os conheço. Quem foi que disse que para conhecer precisa namorar? Quem foi que disse? Então, irmãos, e nesse processo, às vezes, a gente entra em muitos namoros, né, que às vezes só traz sofrimento, só traz dificuldade, sabe, irmãos? E vejam, eu sei que é difícil isso, sei que tem alguns irmãos aqui que estão nessa situação, mas receba na bênção, sabe? Veja, irmãos, eu acho muito complicado, sabe, casais que começam a namorar sem ter a mínima perspectiva de quando vão casar, sem ter um pingo de perspectiva quando vão casar. Irmãos, nós somos crentes e a gente fala tanto em santidade, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que você acha que vai chegar? Em que estado você acha? Você que não namora, ou você que namora, ou você que já namorou, que já viveu isso. Em que estado você acha que vai chegar a dificuldade espiritual de um casal que namora 5 anos? De um casal que namora 8 anos? De um casal que namora 10 anos?
Principalmente porque, para casar hoje em dia, um conceito também errado, mas isso também é assunto para outro dia, nós temos um conceito de que a gente só pode casar, e eu ouvi um indivíduo não crente, muito inteligente, chamado Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, e ele dizendo assim: houve um período em que as pessoas casavam e construíam a vida juntos. Então eles casavam e um outro não tinha nada, não tinha do que cair morto, mas casavam. E aí eles iam construindo a vida juntos, até alcançar um determinado patamar. Aí eles dizem, hoje em dia é o contrário. As pessoas querem construir a vida juntos, dentro do padrão extremamente materialista, extremamente, mundano, para só depois casar. Resultado: não são poucos os namoros das nossas igrejas, de anos, assim, a perder de vista. A perder de vista. Aqueles que recebem muita, mas muita graça de Deus, conseguem chegar virgens ao casamento. Mas só eles mesmos sabem as dificuldades que encontram até lá. Então, o que eu digo aos solteiros? Esperem, esperem. Vocês estão num período, que é bom, fazer o que de fato os nossos pais indicam que vocês façam. Estudem, procurem a independência financeira e lá na frente comecem a namorar. Porque se você começa a namorar nesse intervalo, o que vai acontecer? Misericórdia, serão só dificuldades, Então tenham paciência, tenham cautela, Eu conversava isso com alguns jovens esses dias. Para que você conheça alguém e avalie se esse alguém pode ser o seu esposo ou a sua esposa, você não precisa namorar com ele. Eu garanto que o conselho da igreja não vai lhe disciplinar se você tiver uma amizade colorida com alguém. Uma amizade colorida. Alguém que você conversa todos os dias, fala pelo Facebook, pelo WhatsApp, seja lá o que for, e não namora. Será que não é possível, através disso, perceber se essa pessoa tem características ou não para casar com você? É claro que é. Então, estejam atentos com relação a isso. E vejam, irmãos, e é claro que isso também se aplica aos irmãos que são casados crentes, né? E quando eu falo casados crentes, aquele que você é casado com uma mulher crente. Se você é crente, sua esposa também é crente. E talvez você esteja enfrentando essas dificuldades, no casamento, no relacionamento. Como homem, como mulher de Deus, busquem em Deus a restauração do casamento. É possível. Orem juntos, busquem a Bíblia juntos, porque isso é o direcionamento de Deus. Se você é casado com alguém que não é crente, isso é muito comum também, infelizmente. Mulheres são casadas com homens não crentes e vice-versa. O que a Bíblia diz é que você, enquanto mulher de Deus, ou você, enquanto homem de Deus, o que precisa fazer é continuar orando pela conversão do seu marido. Orando pela conversão da sua esposa. Crendo que enquanto Jesus não voltar, é tempo de conversão, é tempo de restauração, é tempo de salvação para ele. Enquanto isso, dê testemunho de vida. Fale de Cristo muito mais com suas atitudes do que com as suas palavras. Eu queria também falar especificamente aqueles que estão namorando com gente não crente. Acabe o namoro. Foi isso mesmo que eu disse. Se você atualmente está namorando alguém que não é crente, acabe o namoro. Isso não é de Deus. Você não acredite, você não vai querer casar e passar o resto da sua vida com alguém incrédulo do seu lado. Se você tem dúvidas, eu lhe sugiro que você converse com as 2 ou 3 irmãs aqui que têm maridos não crentes. Acaba o namoro. Para aqueles que já estão namorando com gente crente, não acaba o namoro. Não acabe. Ore, busque a Deus e todas aquelas indicações e dicas que casais mais velhos dão, dos cuidados, das cautelas que um casal crente, jovem, precisa ter para se manter puro, se manter santo. É possível, irmãos. É possível mesmo diante das lutas, dos muitos anos de namoro, porque você começou a namorar cedo. É possível adentrar o quarto na noite nupcial de consciência limpa diante de Deus. Por ter lutado, por ter um namoro santo. Se você também tem dúvida disso, procure casais aqui na igreja. Eu posso lhe indicar casais que tiveram um namoro longo, que se arrependem de ter tido um namoro longo, mas que se santificaram, buscaram a santificação.
e em Deus foram restaurados. E por fim, irmãos, eu queria falar as irmãs viúvas e viúvos, né, aqueles que já perderam o seu cônjuge. Eu creio que vocês, irmãos e irmãs, são canais de Deus, sabe, de bênção para as nossas vidas, com a experiência que vocês têm, para nos instruir, sabe, para orar e para influenciar. Esta é uma palavra, irmãos, para todos nós, que vivemos num mundo extremamente bombardeado por novos conceitos e novas teorias acerca da família. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê capacidade de termos famílias modelos, mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas que estejamos no centro da direção e da vontade do Senhor.